Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste novo projeto Gíria da Bola. Meu nome é Gabriel Chumbinho, tenho comigo hoje na minha companhia já o Pedro e hoje vamos lançar aqui uma nova rúbrica com o nome de análise, que visa, como o nome indica, analisar equipas, jogadores, quem sabe treinadores e até mesmo ligas. E hoje vamos aqui abrir com uma equipa, o Sporting Clube Braga, uma equipa do nosso campeonato, que tem estado a fazer um bom campeonato e tem estado a fazer umas épocas de grande nível nos últimos 10, 15 anos. Portanto, vou passar aqui, sem mais demoras, a palavra ao meu colega e amigo João. Ele vai-vos falar aqui um pouco desta equipa. Ok, obrigado. Então, eu agora vou falar um bocado do passado do Braga, porque como o Gabriel disse, realmente o Braga é, de facto, para muitos, é considerado o quarto grande de Portugal. Sem dúvida, nós podemos dizer que o Braga é um dos grandes de Portugal. E se tivesse mais massa adepta a nível nacional e mais poderio financeiro, poderia ser mesmo considerado um dos quatro grandes. Para muitos é, mas há muitos aspectos que faltam a este clube. Outro aspecto que falta ao Braga é a história. E não falo em termos de duração, porque o Braga foi fundado em 1921, ou seja, este ano fez já 100 anos de existência, que é uma marca histórica para qualquer clube. Mas eu não falo disso, eu falo de troféus. O palmarés da equipa é um palmarés fraco, é curto, possui apenas 8 títulos oficiais, sendo que até 2020 tinha apenas 4 troféus. Esta equipa até 2000 era considerada uma equipa mediana, banal, às vezes fazia melhores campeonatos, outras vezes fazia maus campeonatos, andava sempre entre o meio da tabela, o final da tabela, pronto, quase às vezes até a nível de despromoção, mas nunca, neste caso de há 30 anos para cá, nunca chegou a ser despromovida. E tudo piorou com a passagem do século. Em 2002 a equipa ficou em 14º lugar, esteve prestes a descer de divisão, e havia também uma grave crise financeira, desportiva, administrativa. O Braga estava mesmo muito mal. Até que finalmente, no ano seguinte, em 2003, tudo mudou para os Guerreiros do Minho. No dia 24 de fevereiro de 2003, António Salvador, que é o atual presidente do clube, o que é incrível, porque se pensarmos bem, ele já está lá há 17 anos. Há 17 anos. Ok? Nós falamos muito do Pinto da Costa, do Luís Filipe Vieira, mas o António Salvador está lá há 17 anos. E ele entra e o clube muda de mentalidade. Muda completamente. Muda de rumo, muda de estilo, muda de foco. O clube começou a ficar mais vezes, por causa disso também, no top 5. Ou seja, passou de uma equipa que estava ali no meio da tabela, fim da tabela, para permanecer no top 5. Ok? Desde então, este clube centenário tem tido anos duradouros. Começando logo em 2008, com a entrada de Jorge Jesus para o comando técnico da equipa, o Braga vence a taça Inter-Toronto. Para quem não sabe, era a antiga taça, o Inter-Toronto era a antiga taça, basicamente, para aquelas equipas que não conseguiam disputar a taça UEFA na altura, ou a Copa UEFA, que eram as competições na altura, então havia esta competição. É tipo uma Liga Europa para os fraquinhos, ok? Pronto. É tipo uma Liga Europa, no fundo. E o Braga conseguiu vencer esta taça, tornando-se assim o quarto clube português a conquistar, não esta taça, mas qualquer tipo de competição europeia. Portanto, já tem o seu peso. O Jorge Jesus, que iria depois, nessa época, no ano seguinte, sair para o Benfica. No ano seguinte, em 2009, conseguiu a melhor classificação na Liga Portuguesa, alcançando o segundo lugar, com o treinador que foi o Domingos Paciência. No ano seguinte, em 2010, o clube alcança a final da Liga Europa, contra o Porto, mítica final. Muitos se recordarão dessa final, desse ano, especificamente. Nesse ano também o Domingos Paciência sai para que na época seguinte vá treinar o Sporting.
Em 2011, um ano depois, entra para o comando técnico outro treinador nosso conhecido. Quem ele? Quem mais ele senão Leonardo Jardim, que conseguiu outro feito, acabar em terceiro lugar. O que até hoje só aconteceu 3 vezes na história do clube. Em 2012, mais um feito histórico, a conquista da Taça da Liga contra o Porto, com José Peseiro no comando. 2 anos depois, na época 2015-2016, chega a Braga Paulo Fonseca, que alcança os quartos de finais da Liga Europa, consegue chegar às meias finais da Taça da Liga, termina em quarto lugar e conquista, pela segunda vez na história, a Taça de Portugal. Outro feito histórico para o clube, pela dimensão da taça no nosso país. Depois, Paulo Fonseca vai para o Porto e chega a Abel Ferreira. Não sei se o conhecem, ouvi dizer que ganhou uma Libertadores ou o que é. Então, nas 2 épocas seguintes, em que o Abel Ferreira esteve lá, ele treinou o Braga, não é? E em 2017-2018 o clube bateu um recorde de pontos e de golos marcados numa liga. Claro, o recorde do próprio clube. Mas nesses 2 anos, ele fica 2 anos consecutivos em quarto lugar, sendo que fica sempre muito perto do terceiro, o que é espantoso para uma equipa com o poderio financeiro do Braga, não é? Até que por fim, na época 2019-2020, esta mais próxima de nós, foi o atual treinador do Sporting, Ruben Amorim, foi o treinador do Braga, que ganhou a Taça da Liga e conseguiu ficar em terceiro lugar. É mais uma época brilhante para os minhotos. Quero lembrar que em todos estes anos o Braga conseguiu sempre jogar em fases de competições europeias, seja a terceira eliminatória da Liga Europa, pronto. Seja em qualquer ano destes que eu agora referi, nesta última década, nestes últimos 10 anos, o Braga jogou sempre em alguma competição europeia. Ou seja, o Braga tem conseguido muitos feitos. Algo incrível é o facto de quase de 2 em 2 anos este clube mudar de treinador e a equipa continuar sempre estável e focada no pódio do campeonato e na conquista de taças. Além disso, consegue sempre vender os seus treinadores como se fossem jogadores. Isso é muito interessante. Para falar em jogadores também, a equipa do Braga também fez boas vendas ao longo destes anos, sendo o seu expoente máximo alcançado esta época com a venda do Trincão ao Barcelona por 31 milhões de euros e também com a venda de Paulinho ao Sporting por 16 milhões de euros. Outros 2 jogadores conhecidos que foram vendidos do Braga foram o Rafa e o Pizzi, 2 jogadores atualmente atuam no Benfica. Já para não falar, claro está, do Éder, o nosso conhecido Éder. Por isso, como podem ver, o Braga tem perfil de grande, mas apesar de não ser oficialmente considerado um dos grandes. Porém, toda a sua história e a sua história mais recente demonstram a grande potencialidade desta equipa. E se calhar com outro tipo de massa adepta, eles hoje seriam um grande, sem dúvida. Se não tivessem só adeptos em Braga, mas por todo o país, de certeza que hoje era considerado um quarto grande e, claro, se tivesse mais alguma história no passado. Esta foi a história do Braga. O Braga é uma equipa interessante a nível de história. Claro que há aqui um nome de referência, que é o seu atual presidente, o António Salvador, que ele, de facto, salvou, por assim dizer, o Braga. Bem, esta foi a história e agora, a Gabriel, tu queres falar agora também mais do presente desta equipa, não é? Sim, isso é muito interessante. Nós que vemos futebol há coisa de 15 anos, não é? Temos a noção de que o Braga e as pessoas que são da nossa idade pensam que o Braga se calhar sempre foi assim, sempre ali no terceiro, quarto lugar, ali a tentar chegar ali às fases finais de todas as competições a que está inserido. Mas como tu bem disseste, nem sempre foi assim e o grande responsável para isto estar a acontecer é o seu atual presidente. Mas pronto, as pessoas vão querer saber também, as pessoas que nos assistem vão querer saber também um bocadinho
do que é o Braga da atualidade, apesar de não ser de estar ao alcance de todos, não é? Quem acompanha o futebol português sabe mais ou menos quem faz parte do Sporting Clube Braga, treinadores, jogadores, mas pronto, para quem não sabe e para quem sabe, vamos aqui relembrar que o Braga está a fazer uma ótima temporada. É engraçado hoje estarmos a falar disto hoje, depois de uma derrota, e uma derrota que pode ditar aqui a eliminação na Liga Europa, mas não podemos esquecer que o Braga está a fazer uma grande temporada, não é? Está atualmente no terceiro lugar, ocupa esta posição com 40 pontos em 19 jogos, tem apenas mais 2 pontos que o Benfica, menos 1 ponto que o Porto. É certo que a distância para o primeiro lugar, que é o Sporting, já vai longa, mas isso também nunca foi um objetivo afirmado, quer pela presidência, quer pelo treinador. O objetivo, claro, que é jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada, seja com o acesso direto, que é o principal objetivo, se não for conseguido com uma pré-eliminatória no terceiro lugar. Pronto, isto é a situação no campeonato. Tem alguns golos sofridos, mas também tem muitos golos marcados. Portanto, é um ataque forte, é uma equipa bem organizada, gosta de sair a jogar bem, como eu já referi no podcast semanal que teve início na segunda-feira. É uma equipa que gosta de sair a jogar com bola, pausadamente, ataque organizado. Como eu referi, não tem medo de jogar para trás. E é isto que faz do Braga o quarto grande atualmente no futebol português, porque não é só no campeonato que eles estão fortes. Nas competições internas conseguiu o segundo lugar agora há bem pouco tempo na Taça da Liga, perdeu apenas 1-0 na final contra o Sporting, num jogo até equilibrado, como já tem vindo a ser hábito. Na Taça de Portugal mantém-se vivo, depois de empatar a 2 bolas em casa, frente ao atual detentor do troféu, que é o Futebol Clube do Porto, e não é só o atual detentor deste troféu, é também o atual campeão nacional e também o atual detentor do título da Supertaça. Portanto, por aqui podemos ver que o Braga está a fazer uma boa época. E depois, aliado a este bom desempenho a nível nacional, temos também que referir que o Braga foi o segundo lugar no Grupo G da Liga Europa, com os mesmos pontos que o Leicester. Foram 13 pontos que o Braga conseguiu. Atenção que o Leicester não é uma equipa qualquer. O Leicester é o atual terceiro classificado da Liga Inglesa, tem os mesmos pontos que o Manchester United. Ok, que está a 10 pontos do líder, que é o Manchester City, mas pronto, o Manchester City já revelou que está num patamar superior esta época. Mas é o Leicester, não é? E ficou numa boa posição. Teve azar de apanhar aqui agora a Roma, que é uma equipa italiana, cínica. Aliás, quem viu o jogo hoje viu isso. É uma equipa que se apanhou a ganhar desde os primeiros instantes do jogo e depois não teve problema em recuar, deixar o Braga jogar, deixar o Braga atuar no seu estilo habitual, ataque organizado, como eu já referi. Pronto, não me quero estar a repetir. Fazendo assim um breve filme do jogo de hoje, para quem não viu, o Braga peca um pouco por não conseguir concretizar as oportunidades, as poucas que teve, porque a Roma lá está, se organizou muito bem defensivamente e depois não soube controlar ali a zona da transição defensiva, onde Mkhitaryan e Pedro Rodrigues fizeram a diferença, mais propriamente do lado esquerdo. Curiosamente, o lado esquerdo que foi o lado que ficou mais afetado por volta do início da segunda parte, com a expulsão do Ricardo Gaio, e depois isso ditou muito do que se passou dali para a frente, porque já não foi o Braga a tomar as rédeas do encontro, digamos assim, já foi a Roma a assumir mais posse de bola, a tentar partir mais para cima, gerir o jogo com bola, e o Braga, um jogador que é o jogador mais rodado desta atual equipa do Braga, fazer uma asneira destas, deixar-se expulsar assim desta maneira,
não se compreende e pronto, e o Braga ficou muito penalizado. Quero dizer ainda também que, ao contrário do plantel que chegou à final da Liga Europa contra o Futebol Clube do Porto, como o já disse, esse plantel era um plantel assim mais num 11 experiente, tinha jogadores como Alain, lembro-me Mossoró também, jogadores assim mais experientes. Hoje os arsenalistas, como são conhecidos, minhotos, arsenalistas, têm um melhor balanço entre a experiência e o talento que pode vir a emergir. Temos vários exemplos disso. Ora, na defesa temos o recém-lesionado David Carmo, que tem apenas 21 anos, e depois temos a experiência de Raul Silva, com 31, e até mesmo o Rolando, que já é bem conhecido do nosso futebol. Depois, no meio campo, temos o André Horta, com 24 anos, e temos também a experiência do Fran Sérgio, que já leva 30 anos. E depois temos um novinho Abel Ruiz, 20 anos, e ao lado dele temos o Nick Gaetan com 32, que é um batidíssimo, digamos assim, no nosso futebol português. Portanto, isto só para introduzir aqui um pouco o plantel do Braga. Temos um conjunto de jogadores que pronto, revelam um plantel um pouco curto, mas se formos a ver bem, eles têm jogadores para todas as posições. O 11 mais usado no sistema tático é um 3-4-3, que foi deixado por Ruben Amorim e está a ser agora aproveitado por Carlos Carvalhal. E o 11 mais usado tem nomes como Mateus na baliza, Bruno Viana, que agora foi emprestado ao Flamengo, David Carmo, recém-lesionado, como eu já falei, Sequeira, Tiago Gai, que é o jogador com mais minutos no lado direito da defesa, digamos assim, ou do meio campo, quando a equipa se organiza para partir para o ataque. Do lado esquerdo temos Galeno, depois no meio temos jogadores como André Castro ou Al-Musrati, jogadores senhores e donos da bola, do meio campo, sabem sempre o que estão a fazer com ela. E depois na frente tínhamos Paulinho, que foi para o Sporting, como o João disse, e temos o atual melhor marcador da equipe, que é o Ricardo Horta, também um talento em ascensão nos últimos anos por parte desta equipa do Braga. E depois temos aqui Fran Sérgio, que é um médio com uma enorme chegada à área, com um belo remate fora da área, que consegue jogar tanto no apoio ao avançado, quer do lado direito, quer do lado esquerdo, mais como um médio interior de apoio, ou também consegue jogar nas zonas mais centrais do terreno mais recuadas, fazendo parceria com o Al-Musrati. Portanto, este é o 11 assim mais utilizado, mas depois há outros jogadores que também merecem aqui um destaque. Como eu já falei, o Miguel é um internacional pela Argentina, é um dos jogadores mais importantes que passou pelo Benfica na última década, um talento puro, com a bola nos pés, os seus cruzamentos costumam ser meio golo. Para quem viu o jogo com o Porto na Taça de Portugal sabe isso. Já falei também do André Castro, mas quem não conhece, ele tem uma passagem bem longa na Turquia nos últimos anos, foi formado no Porto. O Ricardo Horta tem vindo a crescer, como eu já falei, e foi alvo de assédio do Leipzig recentemente. E depois tínhamos o bem conhecido Paulinho, que foi para o Sporting por 16 milhões. Ou seja, era um conjunto de jogadores até há bem pouco tempo, muito, muito bons, mas continua porque entram uns, saem uns, entram outros, e chegou Lucas Piazon, chegou Borja, chegou Sporar do Sporting. Tínhamos ainda Yuri Medeiros, que está emprestado, mas infelizmente está lesionado. Temos o André Horta, João Novaes, Francisco Moura, que marcou o gol ao Benfica. Portanto, temos aqui um conjunto de jogadores que à partida nós podíamos pensar que não iam fazer assim um bom campeonato, mas os jogos, as exibições, o conjunto está-nos a provar que isto é um bom conjunto de jogadores.
E de facto, os valores deles têm vindo a subir. Ricardo Horta está avaliado no Transfer Market com 14 milhões. Galeno está avaliado em 10 milhões. O David Carmo em 8,5 milhões para um defesa com 21 anos e com assim pouco futebol no campeonato português já é bom. Temos o Gai com 6 milhões e o guarda-redes, o Mateus, já vai sendo avaliado em 6 milhões. A totalidade do plantel é avaliado, ou seja, não é o orçamento, é a totalidade do plantel é avaliada em 102 milhões, aproximadamente. Ou seja, cada jogador em média é avaliado em 3,53 milhões. Isto, comparado a Benfica e até ao Futebol Clube do Porto, são valores muito abaixo. O Sporting aproxima-se aqui um pouco mais, mas também tem valores um bocadinho superiores a estes. Portanto, para uma equipa que não tem assim tanto dinheiro como os outros três e conseguir se aproximar tanto como está a fazer este ano deles, é muito, muito, muito interessante. Sem dúvida. Agora, participação em golos. O Ricardo Horta, como disse, é o melhor marcador, já leva 11 golos e 2 assistências. Pena não ter marcado hoje porque teve oportunidades para isso. O Paulinho tinha até o último jogo com a camisola bracarense, levava 10 golos e 4 assistências. Fran Sérgio, como eu disse, a estatística comprova, é um médio com boa chegada à área, já leva 6 golos e 8 assistências. E por fim, Galeno leva 6 golos e 5 assistências. No campeonato, o melhor marcador é o Ricardo Horta, tem 6 golos e situa-se no 8º lugar da lista de melhores marcadores. O melhor assistente era Paulinho, com 4 assistências no campeonato. E depois na Liga Europa é interessante perceber que é Galeno que está aqui em destaque. Pelo menos já a entrada para estes 16 avos final, estava no top da lista de melhores assistentes. Levava 4 assistências, levava e leva 4 assistências. E depois, mais uma vez, Ricardo Horta é o melhor marcador nesta competição da Liga Europa, com 3 golos, e ocupa o top 16 na lista de goleadores. Para finalizar, porque já nos estamos aqui a estender aqui um pouco no tempo planeado, é interessante falar de quem comanda esta equipa. Um treinador já conhecido do futebol português, já representou algumas equipas. Queres falar dele hoje ou queres gravar só um programa sobre ele? Vê lá, não dês tudo às pessoas também. Não, vamos aqui também para as pessoas perceberem quem é que está aqui na base do sucesso. Vamos dar aqui a conhecer aqui por breves instantes quem é que é este homem, não é? Não vamos falar muito sobre ele, se calhar podemos falar dele mais à frente. Mas só para dizer que este homem que comanda aqui os bracarenses já jogou, foi defesa, e jogou no Braga também. Passou por lá enquanto jogador em meados da década de 80 e depois saiu e voltou em 1991, 92, penso. E teve passagens, como eu disse, por vários clubes do futebol português enquanto treinador, mas foi em 2009, 2010 que atingiu o seu ponto máximo quando chegou ao Sporting. Não correu tão bem como ele queria, depois saiu para fora, foi para o Besiktas, seguiu-se o Sheffield e conseguiu treinar na Premier League, coisa que poucos treinadores portugueses fizeram. Treinou o Swansea e na época passada regressou ao nosso futebol, onde levou o Rio Ave a um 5º lugar com os incríveis 55 pontos em 34 jogos, que é o que o nosso campeonato tem. Penso que foi a melhor pontuação de sempre do Rio Ave. Penso que foi. Portanto, é um treinador que regressa 30 anos depois a esta casa para pegar numa equipa com alguns jogadores deixados por Ruben Amorim e pegar num grupo forte. É um grupo forte, este grupo é um grupo forte com os jogadores novos. Lá está, a mistura de jogadores novos, mistura de jogadores trintões com experiência. Não tem sido fácil. O 0-0 lançou agora, depois do jogo, um dado interessante que eu até posso
falar, e falo aqui nesta aba do Carlos Carvalhal, porque foi ele que disse que deviam fazer este apanhado e o 0-0 fê-lo. Ou seja, nos últimos 30 e poucos dias, entre 15/1 e 15/2, ou seja, num mês, o Braga é a equipa dos principais campeonatos europeus que tem menos dias de descanso entre os jogos. Eles têm em média 3,22 dias de descanso. Fizeram 10 jogos num mês. Em 4 semanas fizeram 10 jogos. Isto, o próprio treinador diz que é muito desgastante, e acredito que nem na Premier League ele estava habituado a esta carga, e isto muito se deve, como é óbvio, ao facto do Braga estar inserido em todas as competições, não é? E ao facto do campeonato, dos campeonatos e do calendário dos campeonatos e das competições todas estar um bocadinho mais agrupado devido à situação pandémica que todos atravessamos. E se calhar foi por causa disso que o Braga hoje não se apresentou tão bem, com grande pena minha, que eu vi o jogo e em certos momentos eu pensei que o Braga ia marcar golo, mas com aquela expulsão do Ricardo Gaia, infelizmente deitou tudo a perder, e se calhar vamos ter menos uma equipa portuguesa em competição para a próxima eliminatória. Portanto, o que é uma pena, não é? O que é uma pena, porque realmente, como vimos agora, o Braga é uma grande equipa, hoje mais do que antes, e de facto já repara que mesmo em muitas competições está na frente quase de todas ou seja, menos da Liga Europa. No campeonato está a tentar chegar ao pódio, já está no pódio, não é? Sim, está no terceiro lugar. Está no pódio, está a tentar ficar nesse lugar ou no segundo lugar, nas taças também. Portanto, como podemos ver, o crescimento do Braga é muito bom, e acho que este programa serviu mesmo para isso. Também só sugiro aos nossos ouvintes que pesquisem por Cidade Desportiva de Braga no Google e vejam o vídeo muito interessante que eles têm da nova sede do clube. Vai ser muito bom. A segunda fase vai começar este ano, já não começou, e vai terminar em 2022. Assim, qualquer pessoa que tenha a oportunidade, quando tiver a oportunidade, escrevam no Google Cidade Desportiva de Braga e vejam o vídeo. Portanto, resta-me agradecer ao Gabriel por estar aqui, também aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, no caso, porque podem sempre ver isto no nosso canal de YouTube ou então no Spotify. Em breve também poderão ouvir no podcast do iOS. Portanto, eu despeço-me. Gabriel, também queres despedir? Sim, pronto, para finalizar, é sempre um prazer falar contigo, João. Nós que já amamos este desporto há tanto tempo, e este desporto continua-nos a surpreender dia para dia, e esta equipa também, felizmente. Eu sou adepto do Benfica, mas eu gostaria muito que esta equipa do Sporting Clube Braga fosse campeã nos próximos 10, 20 anos, porque nas mãos deste presidente e de toda a estrutura que tem estado a conseguir montar, tem sérias condições para um dia conseguir levantar mais títulos, e espero eu um título de campeão nacional. Sem dúvida, era muito bom para o clube e muito bom para o futebol português. Portanto, esperem mais programas como este. Eu sou o primeiro, Análise ao Braga. Quem sabe qual será o próximo, mas veremos lá. Até lá. Adeus.